Estamos de volta para o mundo. As autoridades mexicanas atualizaram para 38 o número de mortos depois do terremoto de magnitude 8,2 no país. O estado mais afetado é Oaxaca, no sul, perto de onde o epicentro foi registrado. Apenas nesse estado são 25 os mortos. O governo local ainda não sabe o número exato de feridos e estima que os danos estruturais não tenham sido tão grandes. Em Chiapas, 10 pessoas morreram, segundo o governador local. E em Tabasco, são 3 mortos. Entre eles está um recém-nascido que morreu depois que o respirador do hospital onde estava ficou sem energia elétrica. A terra também tremeu na capital, a Cidade do México, e muita gente teve que sair de casa no meio da noite. Houve deslizamento de terra. 90% do serviço de eletricidade já foi restabelecido. Também foram registrados tremores de magnitude 7,3 na Guatemala. Esse terremoto foi registrado apenas 11 dias antes de uma grande simulação que a Defesa Civil faria em todo o país. Seria justamente no mesmo dia do último grande tremor registrado no México, em 1985. 32 pessoas morreram nesse terremoto. A brasileira Carla Mendes se mudou há menos de 2 meses para a Cidade do México. Ela gravou um vídeo para a Globo News e contou um pouco como foi o terremoto por lá. Saímos para jantar ontem, foi a nossa sorte, porque a gente mora no 9º andar e quanto mais alto, mais treme. Então a gente estava numa loja, começou a tocar a sirene de alerta, todos saíram. Na rua tinha muita gente, tinha criança chorando, tinha gente de pijama, todo mundo muito nervoso. E a gente deu graças a Deus de não estar em casa. Mas ao chegar em casa tinha quadros fora do lugar, a porta dos armários abertas, a luz da cozinha soltou, ficou só pendurada pelo fio. Foi um susto muito grande e a gente está em alerta. Então pode voltar a qualquer momento a acontecer novamente. E então a gente está com previsão para sair, ficar na rua. Eu estou com crianças aqui e a preocupação é muito grande. Ainda mais para a gente que é brasileiro, que não está acostumado com isso. E tem notícias que há mais de 30 anos não acontece um terremoto dessa magnitude. Então é muito assustador para a gente e a gente está em alerta aqui. E sobre isso eu converso agora com Eleazar Velasco, que é ministro vice-chefe de missão da Embaixada Mexicana lá em Brasília. Ministro, bom dia para o senhor. Na medida do possível, imagino aí a angústia de vocês acompanhando todos os desdobramentos desse terremoto no México. E a minha pergunta é com relação aos brasileiros que estão nessa região sul do país, que foi a mais atingida. Vocês têm mais ou menos uma ideia de quantos brasileiros estão lá e que tipo de suporte está sendo dado a essas pessoas? Bom dia Globo News. Agradeço muito a oportunidade de falar e de compartilhar com todos vocês o trabalho que está fazendo o governo do México. Estamos atentos, temos uma infraestrutura que resiste os sismos, porque temos essa cultura de que somos um país onde temos terremotos frequentemente. As autoridades de protección civil están haciendo o melhor, están trabajando todo el día y estuvieron trabajando toda la noche para dar protección a todos los ciudadanos que se encuentran en el país. Yo pediría a ustedes que traten de comunicar o de contactar a su embajada en la Ciudad de México, porque ellos tendrían más acceso de tener control del número de brasileños que se encuentran ahí residiendo permanentemente y de los que están de visita. Las autoridades mexicanas no discriminan la nacionalidad. La emergencia está particularmente en los estados del sudeste. Son 11 estados que están siendo monitoreados, particularmente el estado de Chiapas y de Oaxaca. Entonces pediría que a personas de nacionalidad brasileira o de otras nacionalidades contacten a sus familias si tienen oportunidad o contacten su embajada no México. Tá certo. Então, agradeço muitíssimo ao senhor. E eu queria fazer uma pergunta com relação à atualização que vocês têm recebido aqui no Brasil, o senhor aí em Brasília, né? A gente acabou de dar o número de pelo menos 15 mortos, esse número já subiu para 32. A gente sabe que esse tipo de atualização é assim mesmo e geralmente os números sobem, né? Dificilmente descem nesse tipo de tragédia. Queria que o senhor desse para a gente uma ideia do que está acontecendo, que tipo de informação o senhor tem recebido aí em Brasília das autoridades mexicanas com relação aos efeitos até aqui desse terremoto. Efectivamente, nós temos que monitorear. Agora, o trabalho é de
monitorear y supervisar los daños que causó el terremoto, particularmente en los estados del sureste, que son estados más marginales, más longe de las ciudades más importantes del país. Entonces, es posible que la cantidad de personas damnificadas, muertos, suba. Mas eso tiene que ser un trabajo que vamos a encontrar o vamos a hacer durante el día de hoy. Eso depende de cómo avance en los trabajos de monitoramento. Ministro, uma última pergunta. A gente tem a informação de que um terremoto dessa magnitude foi registrado no México em 1985, ou seja, há mais de 30 anos, e naquela época mais de 10 mil pessoas teriam morrido, milhares teriam desaparecido. São números que nos impressionaram muito aqui mais cedo durante a nossa apuração para esse jornal que a gente exibe agora. Eu queria confirmar essas informações para o senhor. O senhor morava no México nessa época. Que tipo de trabalho foi feito no país para que a gente tenha resultados menos trágicos como o desse de 85, né? Aqui a gente tem agora 32 mortos. Como é que foi feito isso? Como é que o país se prepara, tem se preparado para esse tipo de desastre natural? Na verdade, este terremoto é mais forte que de 1985. A informação que tenho é que é o terremoto mais forte durante os últimos 100 anos. E os danos causados comparados com o dano que aconteceu no 1975 não são equiparáveis, não? Isso quer dizer que nós tivemos uma grande experiência para la construcción y para la reacción ante este tipo de catástrofes. De ser que ahora la intensidad de este terremoto es 8.2 mayor que en 1975 y que solamente tenemos pocas muertes, es realmente un motivo que no debemos celebrar, pero habla o fala de lo importante que fue la experiencia de ese y otros terremotos para poder enfrentar estas catástrofes naturales no México. Quero agradecer muitíssimo ao ministro Eleazar Velasco, que é ministro vice-chefe da missão da Embaixada Mexicana em Brasília. Ministro, muito obrigada mais uma vez e na torcida aqui por desdobramentos melhores ao longo desta sexta-feira. Obrigado a vocês.